Então, né, vamos lá falar um pouquinho aí dos tipos mais importantes de biomas aquáticos, né, já que falamos aí das características gerais dos biomas aquáticos. Vamos começar aí com os lagos, né? Vamos falar aí dos lagos, né, falar um pouquinho aí do ambiente físico dos lagos. Geralmente, né, o que é um lago? Né? Um lago nada mais é que um corpo d'água parado, né, água parada, e é um ambiente que ele tem basicamente a poucos metros quadrados ou até uma área, né, cobrindo milhares de quilômetros quadrados, né, lagos muito grandes. No lago a gente observa, por exemplo, que a luz diminui com a profundidade, criando uma certa estratificação, né, uma divisão em camadas na vertical. Os lagos temperados podem ter uma termoclina sazonal, ou seja, aquela faixa estreita na qual a gente tem uma mudança brusca de temperatura, ela pode ser sazonal, ela pode variar de acordo com as estações do ano, ou a gente pode ter, no caso, uma termoclina ao longo de um ano inteiro, né? Nesse caso, uma termoclina permanente, né? No caso dos lagos tropicais. O ambiente químico, né, do lago, ele geralmente é caracterizado pela salinidade, né, a concentração de oxigênio e a quantidade de nutrientes que diferencia um lago do outro, né? Então, essa salinidade, essa concentração de oxigênio, a quantidade de nutrientes, faz com que a gente divida os lagos em dois grupos gerais, né? A gente pode ter aqueles lagos cuja quantidade de nutrientes é muito pequena, né? Que a gente chama de lagos oligotróficos, né? E a gente pode ter aqueles lagos cuja concentração de nutriente é muito alta, muito elevada, né? Que a gente acaba chamando aí de lagos eutróficos, né? Que vem justamente da palavra eutrofização, né? Eutrofizar. Então vamos lá. Um lago oligotrófico, né? E aí o lago eutrófico. O lago oligotrófico é aquele lago com a menor quantidade de nutrientes, porém maior quantidade de oxigênio. E aqui à direita a gente vê o lago eutrófico, né, com mais nutrientes, porém com menor disponibilidade de oxigênio, né? Esse ambiente químico, né, que caracteriza o lago eutrófico, diferencia o eutrófico do oligotrófico. Lembrando que eutrófico vem de eutrofização, né, tem mais nutrientes. As características geológicas do lago, né, ela pode mudar ao longo do tempo, né? Eu posso ter, por exemplo, uma camada de sedimentos escoando para dentro do lago, né? Isso pode fazer com que um lago que possivelmente ele é oligotrófico, ele pode vir a se tornar um lago eutrófico ao longo do tempo, né? Justamente por causa dessa deposição de nutrientes. Ao longo que o lago vai absorvendo mais sedimentos, né, ao longo de sua profundidade, você vai tendo um lago oligotrófico se convertendo em lago eutrófico. Para cada ecossistema aquático, para cada bioma aquático, para cada tipo de bioma aquático que a gente vai observar, a gente vai atentar também para outro detalhe, né, que são além das características geológicas, do ambiente físico, do ambiente químico, a gente vai focar também no impacto humano que esse bioma aquático possa estar sofrendo, e também focaremos, né, nos tipos de seres fotossintetizantes, né, organismos autotróficos e organismos heterotróficos principais que são habitantes, né, desses tipos de biomas. Falando nisso, né, quais são os organismos fotossintetizantes que a gente encontra nos lagos, né? Voltando aqui para a divisão, né, entre lagos eutróficos e oligotróficos, é muito comum você observar, aí, por exemplo, as plantas flutuantes vivendo na zona litorânea. O que é a zona litorânea? Aquela camada do lago que fica mais próxima da margem, né? E aí você tem, né, nessas águas mais rasas, né, e mais transparentes, próximas da margem, você tem uma camada formada por aguapés, né, por plantas flutuantes, plantas aquáticas que são enraizadas. Só que com o passar à medida que a profundidade vai aumentando, fica mais difícil, né, termos aí, por exemplo, o enraizamento dessas plantas, né, à medida que a profundidade se eleva. Então, nesse caso, a gente vai tendo aí uma distribuição menor em áreas mais profundas, né, desses aguapés. Os aguapés eles crescem mais próximos das zonas mais rasas, né, das zonas mais próximas à margem, beleza? Pessoal, então, continuando, né, a gente vê, por exemplo, aí que
na zona liminética, que é a zona da lâmina d'água, a gente vai observar o quê? A gente vai observar, por exemplo, né, uma certa quantidade de fitoplâncton, né, ou seja, algas que habitam a região desses lagos, elas estarão presentes aí também nesse tipo de ambiente, né? Então vamos observar direitinho aí quais são, né, os organismos fotossintetizantes. Então você tem muitos tipos de fitoplânctons, principalmente as cianobactérias. As cianobactérias são bactérias, na verdade, não são algas, mas elas são bem versáteis, né? Por quê? Porque a cianobactéria, além dela ser uma bactéria fotossintética, ela também tem a capacidade de fixar nitrogênio. Então, geralmente, quando eu tenho um lago com uma boa quantidade de cianobactérias, significa dizer que ali tem muito nutriente, né? Elas também florescem, digamos assim. Florescer é um termo que a gente usa muito para plantas angiospermas. Quando eu utilizo o termo florescer nesse sentido, foi no sentido de proliferação, né? As cianobactérias podem proliferar à medida que a gente tem uma maior quantidade de nutrientes na água. É tanto que isso aí pode ser uma coisa ruim, né? Por quê? Porque a cianobactéria ela pode simplesmente produzir uma grande quantidade das chamadas cianotoxinas, né? Comprometendo aí a qualidade da água. Em se tratando de organismos heterotróficos, a gente observa na zona liminética, né, na zona da lâmina d'água, né, na zona mais profunda, mais aberta do lago, a gente observa alguns pequenos heterotróficos flutuantes, né, como o zooplâncton, né, que são responsáveis, que se alimentam do fitoplâncton, né. Já a zona do sedimento, aquela zona bentônica, que é a do fundo, onde a gente toca no sedimento, ela é habitada por uma diversidade muito grande, né, de invertebrados, né. Então você tem aí muitos deles são dependentes em parte dos níveis de oxigênio. Quando o oxigênio vai diminuindo, muitos deles acabam morrendo, né? Os peixes eles vivem em todas as regiões de um lago onde tiver oxigênio suficiente, né? Já que se tratam de organismos aeróbicos, né? Então, são as características mais interessantes aí do bioma aquático lago. É conveniente lembrar também, né, que os lagos estão passando aí por um impacto humano bem considerável, que seria o que, basicamente? A utilização de fertilizantes, né? A utilização de fertilizantes agrícolas, as descargas de resíduos, né, de dejetos, levam ao enriquecimento dos nutrientes nos lagos, né? Isso vai promovendo uma depressão, uma diminuição da disponibilidade de oxigênio, né? E isso causa mortandade de peixes, comprometimento da qualidade da água nos lagos, né? É o impacto humano que a gente observa nesse tipo de ecossistema, né? Outro tipo de bioma aquático, além do lago, né, nós temos também as áreas úmidas. E o que são, né, as áreas úmidas? Já já a gente fala sobre áreas úmidas, né? Vamos fazer primeiro essa questãozinha aí que fala sobre o próprio Mar de Aral, né? O Mar de Aral, um lago de água salgada localizado em área da antiga União Soviética, tem sido explorado por um projeto de transferência de água em larga escala desde 1960. Por meio de um canal com mais de 1.300 quilômetros, enormes quantidades de água foram desviadas do lago para a irrigação de plantações de arroz e algodão. Aliado às altas taxas de evaporação e às fortes secas da região, o projeto causou um grande desastre ecológico e econômico e trouxe muitos problemas de saúde para a população. A salinidade do lago triplicou, sua área superficial diminuiu 58% e seu volume 83%. Cerca de 85% das áreas úmidas, olha aí, falando em áreas úmidas, que a gente vai falar já já, né? Além do lago, também tem as chamadas áreas úmidas da região, foram eliminadas e quase metade das espécies locais de aves e mamíferos desapareceu. Além disso, uma grande área que antes era o fundo do lago foi transformada em um deserto coberto de sal branco e brilhante, visível em imagens de satélite. Vamos lá. Suponha que tenha sido observada em uma vila rural localizada a 100 km de distância do Mar de Aral, alguns anos depois da implantação do projeto descrito, significativa diminuição na produtividade das lavouras, aumento da salinidade das águas e problemas de saúde em sua população. Esses sintomas podem ser efeito de quê? Vamos lá. Letra A, da perda da biodiversidade da região.
Muito bem, a perda de biodiversidade da região ela pode ser uma consequência, mas não uma causa necessariamente para problemas de saúde em sua população. Lembre que a questão ela está querendo um efeito, né? Um efeito conjunto aí. Ela quer saber o que causou a diminuição na produtividade das lavouras, o aumento da salinidade das águas e problemas de saúde na população, os três, né? Essas três consequências têm relação com qual efeito, com qual fator dentre essas alternativas aí, né? Então a letra A, perda de biodiversidade da região, não interfere necessariamente, diretamente, na saúde da população, mas pode interferir até na produtividade das lavouras, né? Se eu tiver, por exemplo, a perda de bactérias, né, que ajudam a ciclar os nutrientes do solo devido à alta salinidade, eu posso ter aí um efeito na diminuição da produtividade das lavouras, realmente, mas não necessariamente diretamente da saúde da população. Letra B, da seca dos rios, né, dos rios da região sob a influência do projeto. A seca dos rios ela pode ter uma relação com a variação de salinidade da água, com a diminuição da produtividade das lavouras, mas não necessariamente, né, na saúde da população diretamente. C, da perda de áreas úmidas nos arredores do Mar de Aral. Perda de áreas úmidas, sim, né, mas não necessariamente há um efeito direto na saúde da população. D, do sal trazido pelo vento do Mar de Aral para a vila rural. Olha aí, se esse sal é trazido pelo vento, ele vai se instalar no solo, vai deixar o solo mais salino, né, um solo mais salino, no caso, uma água com alta salinidade. Isso aí, né, a captação desse sal trazido pelo vento através por meio das mucosas pode também comprometer a saúde da população, né? Em termos de hipertensão, por exemplo, né, problemas de visão, ressecamento da pele. Então, a letra D até agora parece ser a mais plausível. Vamos à letra E. Dos herbicidas utilizados nas lavouras de arroz e algodão do projeto. Não, nem se fala, né, em herbicida utilizado aí na questão, né? Nem se fala no enunciado. Então, a alternativa correta, letra D. Né? A letra D é a alternativa correta. Né? Vamos lá, não tem a estatística, né, de quantidade de acesso dessa aí de algumas questões, porque essa aí é do Enem que foi cancelado, né? Então, como foi cancelado, ninguém fez, né? Não tivemos aí como computar, né, as estatísticas. Algumas questões aí eu coloquei os índices de acertos, né, dos alunos, dos candidatos, e algumas eu não disponibilizei esse dado aí, só para a gente ficar a par da situação, né? Para mostrar que algumas questões realmente envolvendo ecologia, esse conteúdo, podem ser mais simples, outras são mais complexas, né? Então, já vimos aí o bioma aquático, o lago, né? Os lagos, e agora a gente vai tentar entender aí como se organizam as chamadas áreas úmidas, né? Então, gente, o que é uma área úmida? Vamos lá. Uma área úmida é um hábitat submetido à inundação ao menos em parte do tempo e sustenta plantas adaptadas ao solo saturado de água. Na verdade, não é que a planta seja adaptada ao solo saturado de água porque o aumento da quantidade de água levou a planta a apresentar adaptação. Na verdade, foi, repito, seleção natural, né? E aí essa área úmida ela tem essa característica de ser inundada em períodos, né, sazonais, como o Pantanal, por exemplo, né? É um exemplo de área inundada esporadicamente, ou ela pode permanecer inundada durante o ano inteiro, né? Ela pode ser permanentemente inundada, né? Então, algumas áreas úmidas são inundadas em todas as épocas, ao passo que em outras as inundações são infrequentes, né? Elas não são tão frequentes. O que caracteriza o ambiente químico, né, dessas áreas úmidas? O ambiente químico dessas áreas úmidas é um ambiente que é altamente produtivo, né? Porque você vê aí, por exemplo, a área úmida, inundada e um monte de plantas, né? Uma vegetação aí até elevada, né, nesse tipo de ambiente, de bioma aquático. Então você tem uma alta produção orgânica pela fotossíntese realizada pelas plantas, né? E também uma elevada decomposição pelos micro-organismos que existem aí nessa área úmida. A água e os solos, eles periodicamente vão apresentar o quê? Pouco oxigênio dissolvido. Então, é característica da área úmida ter pouco oxigênio dissolvido, né? E muito nutriente.
Além disso, né, ela tem uma capacidade filtradora, né, ela filtra boa parte dos nutrientes e também alguns poluentes químicos, né. No tocante às características geológicas dessas áreas, as áreas úmidas elas são comumente conhecidas como wetlands, né? E essas wetlands elas podem ser do tipo basin wetlands, que são na verdade as áreas úmidas de bacia, né? Elas se desenvolvem geralmente em algumas áreas que foram assoreadas, né? Áreas de planalto, né? Depressões de planalto, né? Bacias que são rasas, elas acabam sendo inundadas. Existem as rivering, né? Wetlands, que são as áreas úmidas ribeirinhas, né? Que se desenvolve ao longo de margem de rios e riachos rasos, né, que são periodicamente inundados. E existem as chamadas áreas úmidas de orlas, né, as spring wetlands, que são, na verdade, áreas úmidas de orlas que ocorrem tanto ao longo das costas de grandes lagos, como também de mares. Isso mostra que essas áreas úmidas de orlas, elas abrangem tanto biomas de água doce, né, quanto biomas marinhos, né, biomas de água salgada. Quais são os organismos fotossintetizantes presentes nas áreas úmidas? Né? Nas áreas úmidas, a gente tem aí um ambiente extremamente produtivo, como foi falado, né? Como eu disse. Os solos saturados de água favorecem o crescimento de plantas flutuantes, como é o caso dos lírios d'água, né? As taboas, né? As ciperáceas, os ciprestes, os spruces, Vitória régia, né? Que a gente conhece muito bem. E essas plantas elas foram selecionadas por apresentarem adaptações que possibilitam o seu crescimento na água ou em solos que são periodicamente encharcados, ou seja, são solos ricos em matéria orgânica, mas pobres em oxigênio. Isso quer dizer que os solos são anaeróbios, né? E isso aí faz com que a raiz ela tenha uma necessidade de absorver a água, mas sem gastar muita energia, uma vez que ela não vai poder fazer um metabolismo tão aeróbico, né? Uma vez que suas células estarão, as células das raízes estarão mergulhadas em um solo com pobreza de gás oxigênio, né? No caso, né, a gente pode encontrar alguns tipos de plantas lenhosas, mas geralmente nas zonas mais pantanosas, e nas zonas que não são tão pantanosas, né, nas zonas mais abertas, né, campos mais abertos, onde tem áreas úmidas, a gente encontra muito musgo, né? O musgo que é chamado de musgo de turfa ou musgo de turfeira, né? Um gênero bem conhecido chamado de Sphagnum. Bem uma aguinha aqui. Bom, já os organismos heterotróficos, né, que a gente encontra nas áreas úmidas, né, eles são bem diversificados. Né? Temos aí diferentes tipos de invertebrados, aves, né, e muitos outros organismos que vêm, aves, principalmente as garças, né, aves que vêm predar nesse ambiente, aves pesqueiras. Né? Muitos desses animais, né, alguns os herbívoros, né, eles estão também desde crustáceos até larvas de insetos aquáticos, ratos almiscarados que vivem nessas áreas úmidas, áreas pantanosas. Né? Alguns deles são capazes de consumir algas, plantas de maior porte e até mesmo detritos. Né? Os carnívoros, né, a gente pode encontrar jacarés, garças, como eu já citei, rãs, lontras, libélulas, né, que são insetos carnívoros também. Então a gente pode ter uma boa diversidade de organismos heterotróficos vivendo, né, nessas áreas úmidas. As áreas úmidas elas são muitas vezes utilizadas para drenar, né, elas sofrem uma drenagem dessas águas, né, e na tentativa de reduzir alagamentos, purificar essa água também, utilizar a água, né, para consumo e também para cultivo, né, cultivo dos arrozais, né, cultivo do arroz. Então, as drenagens e os aterros que ocorrem em áreas úmidas já destruíram cerca de 90% desse tipo de bioma aquático. Né? Então, é o principal tipo de impacto humano que a gente observa aí nesse tipo de bioma aquático. Né? Vamos falar agora de riachos e rios, né, que também são biomas aquáticos muito importantes. Né? O que caracteriza os riachos e os rios fisicamente? É o seu ambiente físico. A característica física mais importante dos riachos e rios é a velocidade, né, e o volume do fluxo de água nesse tipo de bioma aquático. Né? Nós temos aí as chamadas nascentes, né, que geralmente elas são frias, as suas águas são mais claras, turbulentas, né, uma água que se movimenta com muito mais velocidade.
e isso na nascente, né, que é o ponto onde nasce o riacho. À medida que a gente vai seguindo esse riacho a jusante, só para lembrar, a diferença entre a jusante e a montante, né? A jusante é o próprio fluxo de água de um rio, né, partindo da sua nascente até a sua foz. O que é a foz? A foz é chamada também como desembocadura, é o local onde desemboca o rio, né? Então, o rio ele segue a jusante até sua desembocadura, e se eu estou, por exemplo, navegando em um rio no sentido da nascente, ou seja, em direção à nascente e não em direção à foz, à desembocadura, eu estou na direção a montante, que é na parte de cima do rio, né, na parte da nascente. Quando eu me dirijo à nascente, eu me dirijo a montante. Quando eu saio da nascente, eu sigo a partir da nascente até a foz, eu sigo a jusante, né? Então, a jusante, você tem enormes tributários, né, que são os afluentes. Né? Você tem canais, né, que vão convergindo até a região da jusante do rio. E isso vai fazendo com que ele fique um pouco mais largo, né, em determinados pontos. A água, a jusante, ela geralmente é mais quente e mais turva, né, devido à quantidade de sedimentos que são arrastados, né, da margem do rio até o seu leito. Né? O leito é o próprio canal, né? O caminho pelo qual o rio percorre, né? O que a gente chama de leito. Né? E margem são as suas extremidades, né? As suas extremidades onde se localizam o ambiente de terra, digamos assim. Né? Então isso é o que caracteriza os riachos e rios. Eles também são estratificados, né? Verticalmente estratificados, tem aquela zona pelágica, né? Tem aquela zona do bentos, né, zona bentônica, então é importante a gente lembrar disso. As características geológicas, né, na verdade o ambiente químico, né, de um rio e de um riacho, ele é caracterizado pela quantidade de sais, né, e de nutrientes das nascentes até a foz, e a gente percebe que isso gera um aumento, né? Um aumento por quê? Justamente por causa do escoamento superficial, do arrasto dessas partículas, né, que vão ficar suspensas inicialmente e depois vão sedimentando, né, vão chegando até o fundo na zona bentônica. Né? A jusante, a água também pode conter uma quantidade até importante de uma quantidade elevada de oxigênio, exceto onde tem havido um enriquecimento orgânico, né? Porque quanto mais nutrientes, menor a quantidade de oxigênio. O oxigênio vai sendo consumido mais rapidamente. Lembrem do processo da eutrofização, que foi trabalhado na aula de problemas e soluções ambientais. Né? Uma grande parte da matéria orgânica que é encontrada nos rios, né, consiste em material dissolvido, né, ou altamente fragmentado, que no caso ele é carregado pelos chamados rios florestados, né, rios que apresentam florestas nos arredores, né, a famosa mata ciliar. As características geológicas, né, dos rios, né, geralmente os canais das nascentes dos riachos, eles são canais estreitos, né? Mas à medida que e o seu fundo geralmente é rochoso, mas à medida que o rio ele vai seguindo a jusante, o leito é mais macio, né? Os sedimentos são mais macios, e a gente tem um leito mais largo, né? E também fazendo curvas, né? Uma região mais sinuosa. O rio ele vai fazendo curvas, vai dobrando a jusante, né? Os fundos dos rios eles geralmente são assoreados, né, pelos sedimentos que são depositados durante muito tempo. Né? Então são sedimentos mais macios do que a nascente. A nascente ela é mais rochosa, digamos assim. Os organismos fotossintetizantes que aparecem nas nascentes geralmente são fitoplâncton, né? E também plantas aquáticas enraizadas. Ao longo também a gente vai encontrando uma grande quantidade, no leito do rio a gente vai encontrando uma grande quantidade de fitoplâncton. Né? Já os organismos heterótrofos ou heterotróficos, né, que a gente encontra, são aqueles peixes, né, invertebrados, como alguns pequenos moluscos que habitam os rios e riachos, geralmente não poluídos, né, porque à medida que a poluição aumenta, a gente vai tendo depressão, utilização demasiada do oxigênio. Isso faz com que tenhamos aí uma baixa sobrevivência de alguns tipos de animais, como moluscos e, no caso, peixes também. Né? A gente pode encontrar também boa parte dessa matéria orgânica
que é parte da vegetação. Às vezes uma árvore que vai caindo e chegando até o leito do rio, ela pode ser a principal fonte de alimento, né, para boa parte dos consumidores aquáticos, né? Então, é importante lembrar também dos organismos heterotróficos que estão presentes em riachos e rios. Impacto humano, né? Os rios, principalmente aqueles localizados em áreas urbanas, eles sofrem com a poluição urbana, a poluição agrícola também, né? Porque boa parte desses rios cortam áreas rurais, né? E no caso também, né, a poluição industrial. Isso aí vai degradando a qualidade da água e matando muitos organismos aquáticos. Além disso, né, existem também os chamados represamentos e os controles de inundações que prejudicam o funcionamento natural dos ecossistemas de riachos e rios e também ameaçam as chamadas espécies migratórias, né, como, por exemplo, o próprio salmão, né? Então vamos falar um pouquinho aí, né, de uma questãozinha que caiu no Enem, relacionada a esse tipo de impacto, né? Impacto humano em riachos e rios. Vamos lá. Nessa questão, o que nós temos aí? Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por, letra A, reduzir a área de solos agricultáveis, né? Bom, reduzir a área de solos agricultáveis vai me poupar uma série de problemas para o próprio rio, né? Eu não vou destruir tanta mata ciliar, né? Eu vou conseguir manter uma qualidade da água muito boa, né? Porque eu não tenho tanto fertilizante sendo jogado no solo, por exemplo. Então não vejo, tudo bem, que a gente sabe que a agricultura traz desenvolvimento, é necessário produção de alimento, de biocombustíveis, mas é muito descabida essa letra A. Se eu reduzir a área de solos agricultáveis, eu não terei, digamos assim, tanto comprometimento da qualidade da água. Letra B, ausência de reservas de águas subterrâneas. Uma crise hídrica ela pode ser motivada pela ausência de reservas de águas subterrâneas. Até pode, mas não é o nosso caso, né? Considerando que o nosso país ele tem a maior reserva de água doce, né, subterrânea do planeta, né, o aquífero Guarani, então nós não temos uma ausência de águas subterrâneas. Letra C, escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. Isso seria um problema. Mas não temos esse problema. Pelo contrário, o nosso país ele tem uma abundância de rios e de grandes bacias hidrográficas. Letra D. Falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. Bom, o sal da água do mar já é retirado durante um bom tempo em vários locais. A água salobra da Caatinga já passa por um processo de dessalinização. Existem vários projetos há muitos anos. Não é novidade no Brasil os projetos de dessalinização, né? Mas nesse caso, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada, letra E, pela degradação dos mananciais e o desperdício no consumo. De fato, a utilização não racional desse recurso, que é a água, pode levar a uma crise hídrica, né? Assim também como a degradação dos mananciais. Se eu poluo os rios, eu vou ter uma dificuldade de tirar água de qualidade daquele rio, daquele riacho, né, para fornecer à população. Então, essa alternativa é a mais plausível, né? Uma questão fácil, né? 67% dos candidatos que fizeram essa prova do Enem com essa questão aí conseguiram acertar essa questão. Então, é uma questão de nível fácil, né? Vamos lá. Outra questão, essa aí eu aconselho, né, para resolvermos, é uma questão que fala sobre a pesca, né? É uma questão que ela envolve análise de gráfico, né, de tabela, na verdade, né, de dados aí. Então vamos lá, vamos fazer essa questãozinha. Já que falamos em recursos, né, naturais, em rios e riachos, vamos resolver essa questão aí. Vamos lá. A pesca não predatória pressupõe que cada peixe retirado de seu hábitat já tenha procriado pelo menos uma vez. Olha aí, gente, maravilha. Pesca não predatória. É uma pesca consciente, uma pesca sustentável, uma pesca que ela tem uma premissa básica, né? Que quando você tire o peixe dali do seu hábitat, ele já tenha procriado pelo menos uma vez, porque isso quer dizer que ele procriou, gerou filhotes, descendentes que estabelecerão ali um aumento da população e não um declínio pelo fato de eu estar pescando, né? Então é importante ter esse pensamento mais sustentável. Para algumas espécies, isso ocorre depois dos peixes apresentarem a máxima variação anual de seu peso. Então
Então vejam bem, quando é que a galera sabe que o peixe ele já se reproduziu, já procriou pelo menos uma vez? Quando ele apresenta de um ano para outro, né, considerando sua idade, de um ano para outro ele apresenta maior variação de seu peso dentro de um ano, né, no período de um ano. O controle de pesca no Pantanal é feito com base no peso de cada espécie. E aí você tem aí, por exemplo, nessa tabela, você tem o peso o fornecimento de dados a respeito do peso do pacu, que é uma dessas espécies pescadas, né, em cada ano. E aí, considerando esses dados, a pesca do pacu deve ser autorizada para espécimes com peso de no mínimo. Vamos lá. Então, gente, se quiser anotar isso aí para acompanhar, é o seguinte, ó. Vamos lá, de 1 a 2, na coluna da esquerda temos aí idade em anos e na coluna da direita o peso em quilogramas, né? Pessoal, um peixe, um pacu com 1 ano de idade, ele pesa em média 1,1 kg. Já com 2 anos de idade, ele pesa em média 1,7 kg. Então, no intervalo de tempo, no período de 1 ano, ele aumentou aí 600 gramas, né? De 1,1 kg para 1,7 kg ele aumentou, ele sofreu uma variação de peso de 600 gramas. Aí vamos pegando esses dados aí, né? Lembre que esse peixe ele só terá procriado pelo menos uma vez quando ele apresentar uma variação máxima no período de 1 ano. Vamos lá, de 1 a 2 anos, ele aumentou aí 600 gramas, né, de peso, teve uma variação de 600 gramas. Quando ele chegou aos 3 anos de idade, esse pacu, ele tem em média 2,6 kg. Então ele aumentou aí de 2 anos para 3 anos, nesse intervalo de 1 ano, ele aumentou 900 gramas. Então já foi uma variação maior do que no primeiro ano, de 1 a 2 anos. De 3 a 4 anos, vamos lá, de 2,6 kg ele pulou para 3,900 no intervalo de 1 ano. Então ele sofreu aí um aumento de 1,5 kg, olha aí, um aumento de 1,5 kg. De 4 a 5 anos, né, ele partiu de 3,9 kg para 5,1 kg, ele aumentou 1,2 kg. De 5 para 6 anos, né, de 5,1 para 6,1 ele aumentou 1 kg. De 6 para 7, né, ele aumentou aí 900 gramas, né, 6,1 kg para 7 kg. Se a gente acompanhar de 7 para 8, ele aumentou 800 gramas. De 8 para 9, ele aumentou 800 gramas também. De 9 para 10, ele aumentou 400 gramas. De 10 para 11, 100 gramas. De 11 para 12, 200 gramas. De 12 para 13, somente 100 gramas. Então, aqui, fazendo a análise da tabela, a variação máxima aí foi de 1,5 kg que ocorreu no período de 1 ano, entre 3 e 4 anos de idade, né? Então, nesse caso, a massa, o peso desse animal aos 3 anos de idade estava 2,6 e ele chegou aos 4 anos de idade a 3,9. Então, esse animal poderá ser pescado quando ele tiver no mínimo 4 quilos, né? Que aí no caso é a letra A, alternativa correta, né? Questão aí considerada razoável, ela não foi tão fácil não, porque você tinha uma interpretação de dados, né? 31% dos candidatos conseguiram acertar essa questão quando fizeram essa provinha aí do Enem, beleza? Então, galera, vamos lá, continuando aí, né, com a apresentação dos biomas aquáticos, vamos falar agora de estuários, né? Os estuários, o que é um estuário? Um estuário é uma área de transição entre rio e mar, a gente já falou disso em nossas aulas, né? Isso é chamado de ecótono. Então, no estuário, a gente tem espécies que vivem no mar, espécies que vivem no rio, né, água doce, água salgada, e espécies que vivem, que são próprias do próprio estuário. Então, você tem uma alta diversidade, uma alta riqueza, na verdade, de espécies nesse local, né? A água do mar, ela avança para o canal do estuário durante a maré alta, e durante a maré baixa, o que acontece? Ela recua. Isso aí faz com que, com uma certa frequência, a água do mar, que tem uma densidade maior do que a água do rio, ela ocupe o fundo do canal, né? Que ela é mais salgada, digamos assim, salina, né? E aí ela vai aos poucos se misturando, pouco a pouco, né, com a água do rio, que tem uma densidade
é mais baixa e, portanto, como é mais leve, ela fica na superfície, né? Então, na área de estuário, você tem uma mistura de água doce com água salgada, né? E também você vai tendo uma diferença também na turbidez, né, dessa água do estuário. O ambiente químico, né, dos estuários ele é caracterizado por uma variação de salinidade, né, uma variação espacial. Né? Na parte mais funda você tem uma salinidade maior, na parte mais superficial você tem uma salinidade menor. Isso também favorece a disponibilidade de oxigênio, né, dentro desse tipo de bioma aquático. Né? Geralmente, né, boa parte dos nutrientes que os rios colocam nos estuários, bem como as áreas úmidas, fazem com que o estuário ele se torne, juntamente com as áreas úmidas, ecossistemas extremamente produtivos, né? Você tem muito nutriente ali. Quais são as características geológicas, né, do estuário? Né? Você tem aí, geralmente, uma característica geológica que é a formação de uma rede de canais, como você pode observar na própria imagem, né? Ilhas, tem formação de pequenas ilhas, barragens naturais e até mesmo o famoso areal, que a gente chama, né, os estirâncios, né, as planícies de maré que a gente encontra na área de estuário. Né? Terra batida, né, terra mais batida, terra mais firme dentro dessas áreas aí, que pode até caminhar, né, numa área de estuário, numa zona. Falando em zona, a gente vai já conhecer as chamadas zonas de entre marés, né? Vamos falar um pouquinho das zonas entre marés daqui a pouco, né? Os costões rochosos, que também já foi questão do Enem. Pessoal, então, quais são os organismos fotossintetizantes que a gente costuma encontrar em zonas estuarinas? Bom, a gente encontra os famosos marismas, né? Que são algas de marismas, são aquelas plantas aquáticas que são flutuantes, e ali você tem muitas algas, né, rodeando nos arredores dessas plantas aquáticas, que não tem um enraizamento tão profundo, a gente encontra essas chamadas algas de marismas. Né? A gente também observa fitoplâncton em grande quantidade, que são os principais produtores, né, primários aí nos ecossistemas estuarinos. No tocante, né, aos organismos heterotróficos, a gente tem uma abundância aí de vermes dos mais variados tipos, né, ostras, caranguejo, né, o manguezal tá aí o manguezal é um exemplo de estuário, né? A gente chama também de berçários naturais, porque pelo simples fato das espécies que vivem no rio e também vivem no mar, elas buscam a área de estuário para desovar, porque é uma área onde tem muito nutriente. Tem pouco oxigênio, mas também tem muito nutriente. Né? Muitas espécies de peixes que são consumidas, né, pelos seres humanos são peixes de estuários. Né? Muitos invertebrados, peixes marinhos, eles migram do mar para o estuário, como eu disse, para desovar. Né? Eles migram a montante, né, subindo, né, contra a correnteza, né, indo no sentido da nascente. Os estuários eles também são áreas de alimentação que são muito importantes para aves aquáticas, né, e alguns mamíferos marinhos, né, como é o caso do peixe-boi, por exemplo. Né? O impacto humano que esse bioma está sofrendo é basicamente o assoreamento, a dragagem, né, a poluição, que é geralmente uma poluição que tem alterado os estuários no mundo inteiro, né, sem contar, gente, que com a questão da aquicultura, né, a cassinicultura, né, o cultivo de organismos aquáticos em áreas de estuário, né, a ostra que é cultivada em cativeiro, em viveiros, o camarão, né, então os mariscos são animais que são cultivados e acabam afetando toda a dinâmica de sobrevivência nesse tipo de ambiente. Né, então é importante falar um pouco aí sobre os estuários. Né. Já tivemos questões sobre estuários no Enem, mais voltada à área de manguezais, né? Mas vamos fazer aqui, né? Vamos resolver aí uma questãozinha que caiu no Enem falando dessa área, né? Então é mais para a gente conhecer um pouco das características estuarinas. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas a qual bioma? Cerrado não pode ser, né? O cerrado ele tem
um galho, né, galhos tortuosos, né, raízes profundas, né, e não totalmente fixadas ao substrato, que não é lamacento, né, no cerrado. Pampas também não, né, você tem ali uma área tomada por gramíneas. Pantanal, que é uma área inundada, é o que se aproxima um pouco, né, de lamacento, mas mais lamacento é o manguezal realmente. Letra E, mata de cocais, não, né? Mata de cocais ela se estende ali na região maranhense, né, até boa parte do norte do país, né? Então, letra D, né, manguezal é a resposta mais adequada, né? Apesar de ser uma questão considerada fácil para muitos, né, somente 37% dos alunos conseguiram acertar, né, essa questãozinha aí, né? Vamos lá, vamos falar de zona entre marés, né? O que é uma zona entre maré? É uma zona que ela é periodicamente submersa, né, e exposta pelas marés. Ora ela está exposta, sendo mostrada, né? Por quê? Porque a maré está baixa, ora ela está submersa, né? Então, cerca de 2 vezes ao dia, na maioria das costas marinhas, né, você encontra essas zonas entre marés. Então, levando para a realidade local, né? Búzios, Praia de Búzios, né? Litoral Sul, Pirangi, Ponta Negra e Litoral Norte, por exemplo, né? Ali na faixa, na zona de Barra do Rio, Santa Rita, Genipabu, naquela divisa ali, por exemplo, a gente pode encontrar umas pocinhas d'água, né? Que ali você pisa e você vê uma zona bentônica, mas ao mesmo tempo é uma zona entre maré, digamos assim, né? Que é uma zona que você vê que ora ela está submersa, ora ela está exposta. Uma falésia, né? Um costão rochoso, e muitos desses organismos eles se aproveitam e passam a viver nesses ambientes de zonas entre marés, né? As zonas superiores elas se submetem a exposições mais longas ao ar, né, e a maiores variações de temperatura e salinidade, né? Já as alterações nas condições físicas das zonas inferiores, né, mostram que a gente tem uma estratificação e um tipo de organismo diferente. A gente vê aqui estrelas do mar, corais, mexilhões, né, cracas, dependendo da estratificação, dependendo do local, né, onde a gente vai encontrar, se é mais exposto ou mais submerso, digamos assim. Características geológicas e químicas, né, das zonas entre marés. Níveis de oxigênio e nutrientes são geralmente altos, né, nessas áreas e são renovados a cada troca de marés. Então você tem uma renovação, um turnover, né, diário. Não é sazonal, mas digamos assim, todo dia você tem uma renovação dos níveis de nutrientes e oxigênio nesse ambiente, uma vez que é uma zona entre marés, né? Os substratos geralmente são rochosos ou arenosos, né? Isso aí vai fazer com que eu tenha um tipo de animal ou outro, né? Um tipo de organismo ou outro que se fixe, que se ancore nesse substrato, né? Dependendo se ele é rochoso ou arenoso, né? Então isso aí vai manter a anatomia específica, né? de alguns tipos de animais, né? Os organismos fotossintetizantes que aparecem, você tem uma alta diversidade de fitoplâncton, né, que habitam essas zonas aí entre marés, né? Nas zonas entre marés que são arenosas, elas são mais expostas, né, à ação vigorosa das ondas, então você não vai encontrar tanta planta enraizada, você não vai encontrar uma grande quantidade de algas fixas, mas na zona que é mais rochosa, mais submersa, a gente encontra uma maior quantidade desses tipos de fotossintetizantes, organismos fotossintetizantes. Já no caso, em se tratando dos heterotróficos, né, a gente encontra aí muitos animais, dentre eles, né, vermes, né, os famosos poliquetas, que são vermes parecidos com minhocas do mar, com muitas cerdas, né, em seu corpo, muitas cerdas em seu corpo. A gente vai encontrar, por exemplo, mariscos e crustáceos predadores. Até o polvo, né, o cefalóptero, ele pode viver em área de recife de coral, mas também em zonas de entre marés, né, muitos moluscos como a lesma tintureira, então anêmonas, esponjas, lírios do mar, pepinos do mar, estrelas do mar, né, ouriços, diferentes tipos de equinodermos a gente encontra também nessas zonas entre marés, e muitos peixes pequenos, né? A zona entre maré, ela está meio que compreendida na ideia, ela é muito parecida com os parrachos, né? E quem é parecido também com os parrachos se assemelham muito também às zonas bentônicas, né? Só que são mais rasas.
essas zonas entre marés elas são mais próximas da zona intertidal, ou seja, da faixa de praia, digamos assim, né? Os parrachos eles já são localizados em áreas mais dentro da zona bentônica, né? Da zona, às vezes, para lá da zona pelágica, né? Para cá um pouco da zona pelágica, falando, melhor dizendo. Os impactos humanos, né, que essas zonas entre marés têm sofrido, né? A poluição por petróleo, né, tem se impregnado nos mexilhões aí, por exemplo. A construção de muros de pedras, barreiras para reduzir a erosão provocada por ondas, causa grandes perturbações, né, nesse tipo de ecossistema, nesse tipo de bioma, né? Às vezes a dragagem, você tem áreas da praia próximas do mar que estão inundando com facilidade. Então o que acontece? O pessoal acaba aterrando uma boa parte dessa área, isso faz com que a água vá para outro local e perturbe também outros tipos de ecossistemas, né? Então é importante a gente ter noção desse aterramento, né? Um grande exemplo disso é o que aconteceu ali na praia de Iracema, né? Na cidade de Fortaleza, a gente teve ali um aterramento, né, naquela região muito grande, né? E com certeza aquela água ela vai parar em outro lugar. Então até que ponto, né, essa área, essa atividade, né, essa medida ela é viável, né? Pode ser viável para uma área onde tem um potencial turístico muito grande, né? Mas ao longo do tempo você vai causar problemas em outras zonas. Outro tipo de ambiente, né, de bioma aquático é a zona pelágica oceânica, né? Ela é considerada basicamente o mar aberto, digamos assim, a zona pelágica, né, mar aberto, você tem uma transparência da água mais elevada, né, a zona eufótica ela é muito maior, ela se estende a profundidades bem maiores do que na faixa litorânea, né, nas águas próximas da faixa litorânea, é a zona de mar aberto, basicamente, né? O ambiente químico é um ambiente cujos níveis de oxigênio eles são geralmente altos, né? Por quê? Porque é um ambiente extremamente aerado, onde eu tenho uma menor concentração de nutrientes, né, do que nas águas próximas ao litoral. É só você observar, por exemplo, a floração de algas que ocorre ali nas proximidades do Morro do Careca. A quantidade de sargaço que se forma ali, porque ali você tem o que? Zona litorânea, né? Então você vai adentrando o mar, tá cheio de alga. Se eu embarcar ali, né, se eu pegar uma jangada, um barco e for adentrando para a zona pelágica, eu vou ter menor quantidade de nutrientes, eu vou ter mais oxigênio, vou ter menos algas ali, né? Mais oxigênio dissolvido por ação de algas do fitoplâncton, né? As características geológicas, né, desse tipo de zona bem característico, né? A gente tem aí um ambiente que ele ocupa aproximadamente 70% da superfície da Terra, né, que são os grandes oceanos, os grandes mares, e com uma média de 4.000 metros, podendo chegar a pontos de profundidade, né, de até 10.000 metros abaixo da superfície, né? Então você tem locais extremamente profundos aí na zona pelágica, né? Quais são os organismos fotossintetizantes que a gente encontra na zona pelágica? Os organismos fotossintetizantes dominantes são muitas bactérias fotossintetizantes que são arrastadas pelas correntes oceânicas, bem como também o fitoplâncton, né, composto aí por boa parte de algas unicelulares, né, algas unicelulares que fazem parte desse fitoplâncton, né? É interessante lembrar que durante a primavera a rotatividade, né, ela faz com que há um turnover de primavera que renova os nutrientes nos oceanos temperados, né? Então você tem uma ciclagem dos nutrientes geralmente na primavera, né? A temperatura vai meio que se mantendo uniforme e vai trazendo nutrientes do fundo para a superfície, e a superfície ela vai levando para baixo, para o fundo, que é mais oxigênio, né? Os organismos heterotrófos que ocorrem neste bioma, né, aquático, são muitos vermes que a gente encontra no mar. A gente encontra também, né, o crio, né, que é o principal alimento das baleias, as águas-vivas, né, copépodes, que são microcrustáceos, né, bem pequenos, fazem parte do zooplâncton, pequenas larvas, né, de insetos também, de peixes. Todos esses animais aí, eles são responsáveis por forragear, por comerem, por se alimentarem do fitoplâncton, né, oceânico. A zona pelágica oceânica ela também apresenta animais de vida livre, né, as grandes lulas, que são grandes moluscos, os polvos, peixes, tartarugas e muitos mamíferos marinhos, como a gente vê na imagem aí
a baleia, né? Esse ecossistema ele tem sofrido aí impacto, e o impacto maior seria o quê? Além dos vazamentos de óleo, né, a poluição, o despejo de resíduos, você tem aí também a pesca excessiva, né, que tem esgotado boa parte dos estoques pesqueiros em todos os oceanos da Terra, né? Então é um impacto humano que a gente observa aí na zona pelágica oceânica, né? Estamos quase finalizando aí os principais biomas aquáticos, né? Vamos falar agora de recifes de corais, né? O que é um recife de coral? Um recife ele é formado pelo carbonato de cálcio presente no esqueleto dos corais. Os corais são animais, né, pertencentes ao filo quinidário, né, então são quinidários, e esses animais eles contêm um esqueleto que é uma parte rígida, uma parte sólida, dura, né, que é formada por carbonato de cálcio. Quando esses animais morrem, eles sofrem decomposição em suas partes moles, restando aí o esqueleto, né, que vai sendo depositado no leito oceânico e formando esses recifes de corais, né? Esses corais eles são sensíveis à variação de temperatura, né? Temperaturas abaixo de 18 graus, de 20 graus e acima de 30 não são tão agradáveis para esse tipo de animal. São animais muito importantes, né? Quando a gente vê um recife de coral, a gente vê o quanto os corais são coloridos, mas essa coloração variada não é deles, na verdade é de algas que habitam os tecidos dos corais. Isso é uma relação mutualística, né? Você tem ali o coral vivendo junto a algas, e essas algas elas acabam realizando fotossíntese, produzindo muita matéria orgânica, tanto para ela quanto para os próprios corais, né? É por isso que existem impactos humanos interessantes quando a gente fala de recifes de corais, né? O aumento, o aquecimento das águas oceânicas tem levado à morte desses animais, desses corais, quando eles morrem, eles começam a depositar tanto carbonato de cálcio que eles ficam brancos. E uma vez brancos, a luz não consegue penetrar diretamente em seus tecidos, e aí as algas que estão dentro desses corais acabam morrendo também. Então você tem a quebra da cadeia trófica, né, toda uma cadeia trófica no ecossistema por meio do aquecimento global, né? Se você tem, por exemplo, muito CO2 sendo liberado na atmosfera, parte desse CO2 vai reagir com a água, vai se dissolver na água e vai acidificar a água dos oceanos, né? Então tem toda uma série de características, uma série de impactos, né? A coleta também desses esqueletos, né, para artesanato, muitas vezes pode estar interferindo aí como um impacto humano. O ambiente químico, né, observado nos corais são ambientes com níveis elevados de oxigênio, só que o que desfavorece a sobrevivência desses corais são geralmente os elevados aportes de água e de nutrientes, né? Na verdade, os corais são ambientes que precisam ser muito bem oxigenados, né? As águas são mais rasas e límpidas, digamos assim, são mais claras, né? No tocante às características geológicas, já falamos um pouco, você tem ali geralmente uma ilha mais baixa, uma ilha jovem, que vai sendo rodeada por esqueletos de corais, né? E aí ela vai se formando até que ela seja totalmente submersa, formando aí um atol, né? Um atol, uma ilha mais antiga que vai submergir e aí vai ser tomada por um atol, né? Um conjunto um ambiente extremamente coralíneo, né? É por isso que é muito sensível, né? E muitos ambientes como atóis são reservas biológicas que você não pode sequer visitar, a não ser que você seja pesquisador, né? Por quê? Porque é um ambiente muito frágil, né? Não dá para viver ali num ambiente coralíneo e estabelecer uma moradia num ambiente coralíneo, né? Você morar, a população humana habitar um atol, por exemplo, né? Que o solo ali é coralíneo, né? Ele pode se desfazer com facilidade, é um ecossistema muito sensível à variação de temperatura e a impactos também até mesmo das ondas, né? Os organismos fotossintetizantes que ocorrem nos corais, nos recifes, geralmente são algas unicelulares, né, que vivem dentro dos próprios tecidos dos corais, as famosas clorelas e xantelas, né, estabelecendo essa relação mutualística, né, produzindo matéria orgânica que serve de alimento tanto para ela, para a alga, bem como para os corais, né. E muitas também algas do grupo das rodofícias, né, as algas vermelhas, né, também contribuem substancialmente para a fotossíntese nos recifes de corais. Dentre os heterotróficos, a gente tem os próprios corais, né, que são quinidários, você tem anêmonas, você tem peixes e muitos outros animais que são invertebrados presentes ali nos recifes de corais, né?
A diversidade é tamanha que, se a gente comparar, por exemplo, a diversidade dos ecossistemas de recifes, ela se equivale ou se aproxima da diversidade que a gente encontra em florestas tropicais, né? Por isso que são ambientes assim, bem diferentes, mas que têm uma diversidade muito elevada. E o impacto humano, né, que é o que eu falei há pouco, né, a coleta dos esqueletos de corais e a pesca excessiva tem reduzido as populações de corais e de peixes de recifes, né? Sem contar também com o aquecimento global, tem diminuído as populações de corais, né? A exploração dos mangues para a aquicultura também tem diminuído as áreas de desova de muitas espécies que vivem no Recife e vão somente lá no manguezal, no estuário, para desovar, né? Então, são ecossistemas também muito importantes, ecossistemas de corais. Vou fazer uma questãozinha aqui para a gente sedimentar, né, essa informação aí. Apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha Grande podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas no litoral do Rio de Janeiro. Já fizemos essa questão, creio eu, na aula de problemas e soluções ambientais, né? Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 1980, e disputam com as espécies nativas elementos primordiais para a sobrevivência, como espaço e alimento. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superados somente pela destruição direta de hábitats pela ação do homem. As populações de espécies invasoras crescem indefinidamente e ocupam o espaço de organismos nativos. As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de, letra A, não apresentarem genes deletérios no seu pool gênico. Na verdade, genes deletérios podem existir em qualquer organismo, né? No pool gênico, no conjunto de genes. Isso aí não seria uma vantagem, né? Na verdade, em nenhum momento é falado que a espécie exótica ela não possui, não apresenta genes deletérios em seu pool gênico. Então não pode ser a letra A. A letra B, não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. Perfeito, né? Se eu sou uma espécie exótica, eu estou visitando um ambiente que não era o meu ambiente de origem, o ambiente também é exótico. Se eu chego lá e me deparo com um panorama no qual eu não tenho parasitas que irão me causar doenças, nem predadores que irão me atacar, eu vou deitar e rolar nesse ambiente, né? Esse ambiente é um ambiente muito favorável a uma espécie exótica. Então, letra B é a alternativa mais coerente, né? As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico, letra B. Letra C. Apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima ou condição ambiental. Não é bem assim, né? É uma visão lamarquista, né? Ter uma característica para poder se adaptar a qualquer clima ou condição ambiental, né? Não que Lamarck estivesse totalmente errado, vocês verão na aula de teorias evolutivas também, né? D. Apresentarem capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no ambiente exótico. Aí poderia gerar uma falta de recursos alimentares para todos os organismos, uma competição entre as próprias espécies exóticas, né? Letra E. Apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho corporal que o das espécies nativas. Não necessariamente uma espécie exótica ela vai ter um tamanho maior do que as espécies nativas. Então, a alternativa correta é a letra B. É uma questão que 37% dos alunos, né, conseguiram acertar, né? Então, considerada uma questão irrazoável, né? Perto de média, né? Uma questão difícil, né? Mas perto de média. O último bioma aquático é a zona bentônica marinha, né? O que caracteriza a zona bentônica marinha? Vamos lá. A zona bentônica marinha ela consiste no fundo do mar, que se localiza abaixo das águas de superfície da zona litorânea, né, que é chamada de zona nerítica, e da zona de mar aberto, que é chamada de zona pelástica. Então, resumindo, tudo que tiver abaixo, no solo mesmo, no leito, no fundo do mar, na zona pelástica e abaixo também na zona nerítica, é zona bentônica. E o que é o bentos? É o sedimento, a camada que se forma, que você consegue tocar com seus pés, né? Lógico, a zona bentônica ela tem uma variação muito grande de profundidade, né? Então a gente pode ter uma profundidade tamanha que abaixo da zona bentônica ainda existe, por exemplo, a zona abissal, né? Muitos organismos que vivem ali, você tem um ambiente químico com um enriquecimento orgânico, muita matéria orgânica,
também pudera, né? Muitos dos organismos que morrem nas camadas mais superficiais, o seu corpo afunda até chegar na zona bentônica, né? Pouco oxigênio, né? Ele geralmente está presente, mas em concentrações não tão elevadas, mas em algumas situações são suficientes para sustentar uma diversidade de vida animal, né? Mas assim, pode ser que a gente não tenha muito oxigênio disponível no bentos, na zona mais profunda, e aí muitos organismos que são autotróficos, eles não são fotossintetizantes, porque na zona bentônica mais profunda você tem uma zona afótica, não tem luz chegando. Então os únicos organismos autotróficos que existirão ali são aqueles organismos capazes de realizar quimiossíntese, produzir matéria orgânica a partir da oxidação de alguns compostos, né? De enxofre, por exemplo, utilizando também a temperatura da água bem elevada numa alta profundidade, né? A temperatura da água em zonas bentônicas muito profundas, a temperatura pode chegar até 400 graus, mas a água ainda se encontra líquida, né? Justamente por causa da alta pressão, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, né? Essa imagem ela mostra vermes tubícolas, né? Então são animais que conseguem sobreviver nessa zona de alta profundidade, são poliquetas gigantes. E esses vermes, eles geralmente se alimentam da matéria orgânica gerada por bactérias que ficam nos arredores. Tem bactérias quimiosintetizantes que produzem matéria orgânica e ajudam também na alimentação desses vermes aí, né? As características, né, geológicas, né, são... O que caracteriza geologicamente a zona bentônica são os sedimentos macios, né? Entretanto, a gente pode encontrar um substrato mais rochoso nos recifes e as chamadas montanhas submarinas e nova crosta oceânica, né? Como eu falei já dos organismos autotróficos, que são principalmente quimiosintetizantes, embora, dependendo da profundidade, a gente encontre ainda alguns organismos fotossintetizantes, né? Como algumas algas gigantes, né? Os chamados kelps, ou seaweeds, e algumas algas filamentosas também, né? Já os heterotróficos é uma comunidade formada aí pelos poliquetas gigantes, por vermes tubícolas, e também a gente encontra alguns artrópodes e equinodermos que vivem no fundo, né? Próximo aos respiradouros hidrotermais. Dentre eles, convém citar também um animalzinho chamado tardígrado, né? Que consegue viver numa profundidade muito elevada, suportando ali uma alta pressão e pouco oxigênio disponível. O impacto humano da zona bentônica é basicamente a pesca, né? A pesca excessiva, que tem dizimado importantes populações de peixes bentônicos, né? Dentre eles, por exemplo, o próprio bacalhau, né? E além disso, a descarga de rejeitos que vão descendo para o bentos tem deixado o ambiente carente de oxigênio, né? Esse é o impacto humano que a gente observa na zona bentônica marinha, beleza? Pessoal, acabamos de finalizar a parte aí de biomas aquáticos, né? E a gente vai começar a dar uma ênfase maior na biodiversidade dos biomas brasileiros, né? E veremos também o tema, né, sucessão ecológica nessa aulinha de hoje, né? Uma aula, como sempre, né, bem extensa, mas uma aula que ela é completa, né, para que você entenda o processo, né, a biologia como um todo, né, faça essas associações com outros conteúdos também, para que você se dê muito bem. À medida que a gente vai apresentando o conteúdo, a gente também vai simplesmente resolvendo as questões, né, para você ficar afiado aí para as nossas provas, né? Então vamos lá, fechando essa parte de biomas aquáticos, né? Vamos agora para a parte de biomas brasileiros, né? Vamos começar com a parte de biomas brasileiros, beleza? Vamos lá.